Rádio Manaim anunciando Evangelho Eterno, 8h15, 8h15, horário de Brasília. Dessa quarta-feira, hoje, 4 de outubro de 2023. Queridos, hoje, quarta-feira, vocês já sabem, né? Toda quarta-feira nós temos o quadro Chamados para Servir aqui na Rádio Manaim. E hoje, claro, não será diferente. Nós estamos recebendo aqui um casal de irmãos que vão falar pra gente, né? Contar pra gente como é que foi esse chamado para servir de cada um deles, como foi, como tá sendo, né? A caminhada até aqui com o Senhor. E hoje estamos recebendo de volta aqui o pastor João Carlos Braga, esteve viajando, né? Uma viagem ao exterior, mas está de volta, pastor. Paz, Senhor. Aliás, eu esperava o senhor na outra quarta-feira, antecipou, né? Não, acho que a gente fez contas errado, né? Mas voltei na data certa, né? Então porque eu já saí daqui até com passagem de volta e tudo. Graças a Deus. Estivemos ali participando de uma viagem junto com a família, mas a saudade daqui bateu, apertou. E estamos de volta já aqui hoje. Amém. Pra glória do nome do Senhor. Graças a Deus, pastor João Carlos Braga está de volta. Queridos, nessa manhã estamos recebendo aqui o casal Luiz Carlos Gomes dos Santos, nosso irmão Luiz Carlos, e a sua esposa, nossa irmã Maria Luísa Nascimento dos Santos. A irmã Maria Luísa, ambos servem o Senhor aqui no bairro Itacibá, né? Ali na igreja de Itacibá 3, é um bairro aqui de Cariacica, na Grande Vitória. E nós vamos começar com esses irmãos que certamente têm muitas experiências para contar pra gente aqui. Experiência de vida, experiência de salvação, experiência de cura, de libertações, enfim, é assim que nós gostamos, né? Como a palavra que nós demos nessa manhã, onde o pastor Isaías Diniz trouxe, né? Quando Davi, ele fala: quem, pois, está disposto a encher a sua mão? E a palavra aqui, encher a sua mão, no hebraico, é se consagrar, para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor, né? Gratidão ao Senhor. Ter um coração grato ao Senhor. Coisa que eu certamente tenho certeza, certamente, né? Tenho absoluta certeza de que os irmãos Luiz Carlos e Maria Luísa, eles têm um coração grato ao Senhor por tudo que o Senhor já fez e continua fazendo na vida deles. Não é isso? Mas quem vai contar isso são eles, vão contar para nós aqui. Vamos fazer então a abertura aqui dos Chamados para Servir nessa quarta-feira, trazendo aqui o irmão Luiz Carlos e a irmã Maria Luísa. A partir de agora, a Rádio Manaim apresenta Chamado para Servir. Agora sim, nosso irmão Luiz Carlos Gomes, lá de Itacibá, é o amigo do Rubens. Nosso irmão Rubens trabalha conosco aqui na Rádio Manaim, servo ao Senhor, está diácono lá na igreja onde está o nosso irmão Luiz Carlos, que sempre participa conosco aqui, desde que eu cheguei na Rádio Manaim. E o irmão sempre está vendo aqui mensagem do irmão Luiz Carlos aqui participando conosco. Querido, um prazer conhecê-lo pessoalmente e receber vocês aqui na Rádio Manaim. Sejam muito bem-vindos. Ô Kleber, o prazer é nosso, né? Estamos aqui juntamente, né? Os irmãos para falar daquilo que nós vivemos, né? Estamos vivendo ainda a cada dia essa bênção tão maravilhosa de gratidão ao Senhor, né? E é um prazer nós estarmos aqui, fomos convidados, né? Já pela terceira vez, né? Mas houve alguns impasses, algumas coisas. Imprevistos, né? Alguns compromissos e a gente não podia ter. Mas hoje, para a honra e a glória do nome do Senhor, nós estamos aqui para passar a nossa experiência, né? Vivida, que o Senhor tem nos concedido já no decorrer desses anos de tantas bênçãos que o Senhor tem nos proporcionado, né? Quantos anos de igreja já, de servindo o Senhor? Ô Kleber, na obra, eu tô com 30 anos. 30 anos já servindo o Senhor. Anos, né? Mas eu aceitei o Senhor. Em outra denominação. Né? E aí mais quantos aí podemos acrescentar aí no seu currículo? Desde 79, né? Meu Deus. Quando eu aceitei o Senhor, era ainda adolescente ainda, né? Sim. E assim, foi uma trajetória... 40 e poucos anos já. Né? Foi uma trajetória que meus pais não eram evangélicos, né? E para eles tinha que seguir a denominação deles. Eu nasci assim
E vou morrer assim. Sim, é isso aí. Falava assim. Mas aí, eu sim, quando era garoto, eu sempre gostava, né? Uhum. Na escola, tinha as crianças ali que eles falavam, né? Ia na igreja, nas igrejas onde eles serviam o Senhor ali. E aí eu ficava com aquela vontade de ir na igreja, mas meus pais nunca me deixaram ir. Né? Você é pequeno, você não pode ir à noite. Não me levava e nem ia. Uhum. E também eles também não iam onde eles diziam que servia, né? Uhum. E aí eu cresci ali e perto da minha casa, lá da minha casa, meu vizinho, tinha um casal que era da obra, né? Uhum. O saudoso irmão Abílio Lemos, que está nos braços do Senhor, e todas as manhãs ele fazia o culto dele no lar. E aí eu via aquilo ali, eu corria para lá e participava ali daquele culto ali, né? Que idade você tinha, Luiz? Eu tinha a idade aproximadamente de 10 para 11 anos de idade, entendeu? E aí, o louvor que ele sempre cantava é aquele, o que habita no abrigo de Deus. Eu gostava daquilo ali. Aí um belo dia ele me convidou, né, para ir à igreja de Maranata, Itacibá, a primeira igreja de Maranata. Eu fui assistir um culto, também não voltei mais, né? Mas a enteada dele já eram as moças, né? Eles estavam na presbiteriana, eles tinham saído da presbiteriana e foram para Maranata, né? Uhum. Mas a filha da irmã Isabel, elas permaneceram lá. Aí me chamou, eu fui da presbiteriana, assisti uma ou duas vezes o culto, ainda adolescente ainda. Aí ela começou a servir o Senhor em uma igreja pentecostal. E me levou. Interessante, né? Ela me levou, mas ela não ficou. Me deixou lá e tchau. E aí eu fui crescendo e meu pai sempre contra. Não, você tá ficando fanático, você não é dessa igreja, não. E aí, um belo dia, houve aqueles apelos, né? Uma mensagem, eu tava falando sobre até as trombetas, né? E aquilo ali me bateu um temor muito grande. Eu já era adolescente, com 12 anos, e aí perguntou se queria aceitar o Senhor, eu aceitei. Falei com meu pai, pra quê? Meu pai, você tá proibido de ir. Você não vai entrar nessa igreja, não. Você não é dessa denominação. E aí, como um bom filho, a obediência, né? Claro. Aí fiquei em casa, chorei muito. Tinha uma serva, aí ela passava, eu ia todo dia com ela, tinha uma senhora de idade. Falou, não, meu filho, obedece seu pai. Eu vou orar, que amanhã, em nome de Jesus, ele vai liberar você. Rapaz, glória a Jesus. No outro dia, eu orando em casa, né, e meu pai, não tem jeito com você não. Vai para sua igreja, vai para o seu fanatismo mesmo, fica lá. Aí pronto. Desci as águas, né? E aí começou a trajetória, né? Adolescente. Depois, aí eu fui fazer o curso, né? Eu tinha a vida profissional. Com 14 anos, fui pro Senai. Naquela época tinha prova, tinha tudo. E eu fiz uma prova na época, como é que as coisas do Senhor, ela caminham de acordo com o que Ele quer. Eu fiz uma prova, na época ela estava para mecânica, não passei na prova e fiquei triste. Mas no ano seguinte, o senhor falou, não é esse curso que eu quero que você faz. Aí eu fiz um curso de elétrica. Aí passei no curso. Só que dali para frente, quando eu comecei a fazer o curso, eu comecei a me afastar do Senhor. Comecei a me afastar, já não ia mais, ia pouco na igreja, ia quando queria. Comecei a fazer o estágio, o Senhor abriu as portas. E aí, jovem já, né? Me afastei do Senhor. Já não ia mais para a presença do Senhor mais. Saía, o mundo me ofereceu aquilo que muitas das vezes é apresentado ao jovem hoje, né? E aí o que aconteceu? Aos 21 anos de idade, aí eu conheci a minha esposa, até porque ela não era evangélica, né? Os pais não eram evangélicos, da mesma forma que eu era. E aí nós nos conhecemos, aí casamos, né? Só que eu tinha um temor muito grande no coração, porque
pela família, e queria que eu casasse lá na igreja tradicional. Né, aquele Entendi. negócio todo. Falei, não. Trinta de novembro, aí eu fichei da própria companhia, porque teve Na própria Vale. a própria Vale, Teve né? um concurso interno. Foi um concurso lá interno na época, né? E graças a Deus o Senhor abriu essas portas para mim. Aí começou a fazer o tratamento, né? Mas as lutas, elas continuaram postergando, né? Porque eu estava afastado do Senhor, Verdade. distante do Senhor, e assim, é como se fosse o filho pródigo, Uhum. comendo as bolotas que o mundo oferecia, e nada dar certo. Aí, em 93, eu passando um momento muito difícil com ela com problema de saúde, o menino com problema de saúde, a menina também com problema de saúde. Aí eu falei com ela, ó, a gente tem que procurar uma igreja, entendeu? Porque eu já tinha uma experiência com o Senhor, ela não tinha. Uhum. Ela não conhecia, não tinha tido aquela experiência com o Senhor. Aí o que aconteceu? Em 93, um irmão que era dessa mesma igreja pentecostal, ele tinha ido para Maranata. Aí ele chegou para mim, Luiz, rapaz, você está distante do Senhor, rapaz, vamos lá assistir um culto com a gente? Aí eu falei assim, então tá bom, eu vou. Trabalhava de escala, né? Tava de folga. Chamei ela. Vou, minha filha? Ah, não vou não. Aí, tá bom, eu fui. Rapaz, ó, aquele culto, eu entrei foi até em Tucum. Na época era Tucum a igreja, que eu me convido. Eu voltei, né? E os cultos falaram, os louvores, falou comigo no meu coração. E o louvor que marcou foi aquele louvor, Conheci o Mundo Mal. Uhum. Rapaz, era assim, o louvor estava falando tudo da minha vida ali, né? Que eu tinha passado, que eu estava passando. E eu chorei o culto todo. O tempo todo. Aí, segundo dia, vamos, minha filha? Não vou não. E eu assim, eu querendo que ela fosse, que ela recebesse aquela bênção que eu tinha recebido do Senhor, né? Aí, no terceiro dia, aí falou, vamos, minha filha? Ah, eu vou sim. Eu sei por que você vai para lá. Vamos embora então. Aí ela foi. Nós fomos, rapaz, ó, que maravilha. Ela recebeu a bênção dela. Ah, sim. Deixa eu ouvir então um pouquinho a voz da irmã Maria Luísa, Nascimento dos Santos. O que a senhora ouviu de diferente naquele dia que o seu esposo Luiz Carlos está falando aqui? A irmã lembra o que aconteceu naquele culto que mudou, transformou a sua vida? Os louvores que eu ouvi, nossa, não era nada daquilo que eu ouvia no mundo.
Nossa, uma grande bênção. Aquilo ali, quando eu entrei, comecei a ouvir o louvor que marcou minha vida. Eu chorei muito. Aí eu falei, não, é aqui mesmo que eu vou ficar. Aí, e continuei indo com ele. Né? A senhora lembra que louvor que era, mais ou menos? Eu me lembro como Jesus me Eu me tocou, né? Eu me lembro quando Jesus me tocou. Ah. E outro louvor que eu até escrevi aqui na minha Bíblia, porque eu esqueço. Encontrei um grande amor. Encontrei um grande amor. Veio o grande amor. Aí esses louvores me marcaram muito, né? Aí eu falei, meu Deus, esse é o Deus que vocês servem. Esse Deus eu quero também servir, eu quero sentir. E senti. E logo fui levantado grupo de louvor, grupo de intercessão. Foi logo assim. Fiz seminário. Veio assim, a bênção veio uma atrás da outra. E permaneci ali no caminho com ele. Olha que coisa doida. O que o culto ele pode fazer na vida de uma pessoa, pastor João Carlos? Às vezes a pessoa fala assim, não, eu vou lá assistir um culto. Não é assistir o culto. Às vezes a pessoa tá pensando assim, eu vou... Talvez Maria Luísa pensa, eu fui porque o Luiz me convidou. Isso. Quem estava levando ela era o Espírito Santo de Deus. Não, eu pensava assim. Olha. Eu pensava assim, quando ele me chamou umas 3 vezes, né? E foi mais, umas 4 vezes. Aí eu falava que não ia. Aí eu falei assim, eu sei por que você vai pra lá. Aquela coisa de mulher, né? Aí eu falei, não, eu vou me arrumar e vou agora mesmo. Mas quando eu coloquei o pé na porta da igreja, comecei a ouvir os louvores, não é nada daquilo. Eu perguntei, que Deus é esse que vocês servem? Esse Deus eu quero pra mim. Não é nada daquilo que eu ouço lá no mundo, né? Nossa, aquilo ali abriu o meu coração. Isso é a ação do Espírito Santo na nossa vida. Com Né? certeza. Você vai esperando uma coisa e você acaba recebendo outra muito maior, muito mais excelente, muito melhor. E o resultado que a gente vê são aqui 2 servos do Senhor, num casamento que é duradouro, que é um exemplo para o mundo, que o mundo hoje em dia está difícil manter casamento. Tudo isso é uma obra do Senhor, do Espírito Santo na vida dos irmãos que estão aqui testemunhando nessa manhã. Agora, irmão Luiz Carlos, irmão Luísa, qual foi assim, se a gente pudesse colocar como na vida, na trajetória de vocês, da família de vocês, qual foi aquele momento, aquele ápice mesmo, assim, olha, esse foi o referencial, esse foi o divisor de águas. Isso que aconteceu mudou minha vida. O que aconteceu na vida de vocês que fez com que, não que vocês não amassem, mas que vocês amassem ainda mais o Senhor na vida de vocês? O Kleber, muitas coisas ficaram marcadas na nossa vida, entendeu? Até mesmo quando ela contou ali, quando teve o seminário, ela foi... Domingos Martins ou... Domingos Martins. Manaim Domingos Martins. Domingos Martins. Ela ainda não tinha se batizado ainda, né? E como até contei com vocês ontem, o que aconteceu? A criança, né? Veio a 3ª filho. E não estava dentro do nosso projeto, mas está dentro do projeto do Senhor. Isso. E ela ainda não tinha subido no Manaim ainda. Aí eu falei assim, o irmão falou comigo assim, tem o seminário principiante, né? Para subir. E vocês poderiam. Mas a gente podia, porque tinha os 2 filhos, né? Alguém tinha que ficar. Ela falou assim, não, deixa que ela vai, porque eu já tive uma experiência com o Senhor. E ela nunca tinha tido essa experiência. Ela foi e subiu o Manaim. Aí que voltou mais maravilhada, entendeu? E aí quando ela desceu, ela já desceu definida. E queria descer as águas. Mas aí tinha aquela experiência que eu falei com vocês, né? E a criança, ela estava sendo gerada, né? Aí quando passou um ano novo na igreja, e dia 3, aí descobriu que vinha o 3º filho. Aí ela foi descer as águas em março. E aí o que aconteceu? Uma coisa maravilhosa. E quando ela foi descer as águas, lá naquele Manaim, naquele backstage lá do Manaim lá em o antigo. Martins. O antigo ainda. O antigo.
Onde hoje funciona a a igreja- parte hospitalar ali. A igreja subia, né? E aí, ali descia as águas, os irmãos. E a experiência que ela teve, né, que marcou para nós, foi que quando ela desceu as águas, a criança que estava sendo gerada, Mexeu. ela mexeu. Louvado seja o nome do Senhor. E ficou marcado. E ali foi uma gestação diferente, porque aquela condição de você sempre pedir posição de mão, né? Fazia essa posição de mão. E uma outra coisa, o Senhor falou que estava curando essa criança na cabeça. Ela ia nascer com uma deformação. E o Senhor curou ali já do ventre dela. Aleluia. Foi uma coisa que ficou marcada, né, nas nossas vidas. E aí, logo depois... Como é o nome dessa? É a Tassi. 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 E na época que o batizou foi o pastor Landes, né? Pastor Lantes. Pastor Landes. E aí nós estávamos na igreja de Tucum. E Tucum, aí a igreja de Tucum 2, que nós subimos com um grupo bem menor. E ali começou aquele trabalho, né? De estar obreiro, né? E assim, foi uma trajetória que o Senhor, ele preparou, né? Para estar servindo a Ele melhor. E outras coisas que ficaram marcadas. A cura, né? O senhor curou ela 2 vezes do câncer. Isso, esse é o ponto que a gente gostaria de tocar. Qual o tipo de câncer? Era um mama? A mama. Mama, né? Eu fiz cirurgia nas como é, 2 mamas. Como é que foi receber essa notícia que estava com câncer? Como é que foi? A primeira vez do lado esquerdo, né? O Senhor me mostrou tudo. Me mostrou o médico, o pastor que veio no sonho conversar comigo. O pastor, né? Glória a Deus. Conversava tudo comigo, tudo de direitinho. O médico que eu tinha que ir fazer o tratamento que a gente, né? A mamografia. E me deu até o nome, o envelope que eu tinha, tudo de direitinho. Só que eu deixei para mim, eu não comentei para ele, nem para minhas meninas. Eu falei, deixa para lá. Aí, de novo, o Senhor me mostrou no sonho. Aí eu até conversava no sonho com o pastor, falava assim, não, eu não vou, eu não tenho nada. Aí ele falou, você vai sim, você tem que fazer. Aí eu falava, eu respondi a ele pela 3ª vez que eu não ia. Aí ele falava para mim, você tem que ir fazer. E eu tô te dando esse envelope, o nome, você vai fazer o exame. Aí eu peguei e falei para ele. E falei para minhas meninas, elas falaram para ele, mãe, por que você não falou antes? Aí começaram a chorar e tudo. Aí eu falei, não, a minha vida está na mão do Senhor, mas você tem que fazer esse exame. Aí ele falou, mas você escondeu de mim. Aí eu fui fazer o exame. Quando eu cheguei lá, quando eu olhei assim, falei, meu Deus, é o nome que eu vi no sonho, escrito, né? Mamografia ali no CDI. E a médica, e no dia que eu fui pegar o resultado, o exame na mão, o envelope, eu falei, meu Senhor. Aí quando eu saí, fiz o exame, saí. Aí eu comecei a chorar, ele foi me pegar e eu falei com ele, eu tô com câncer. Aí eu falei, e agora? E tudo, aí eu falei assim, tem que fazer, já preparar já o exame, eu tenho que fazer todos esses exames aqui que a doutora pediu e preparar já para químio. Aí ele, tá bom. Aí fomos fazer e tudo, e eu chorando. E eu chorava, né? Aí teve uma hora que eu falei assim, não, Senhor, a minha vida está na mão do Senhor. Seja feita a tua vontade, mas não a minha. Aí eu já estava preparando já, até tinha pegado um cartãozinho para mim ver uma peruca para mim, porque tudo, né, o decorrer... A queda de cabelo. Aí tá, fiz o exame e tudo. Aí quando eu peguei o resultado, foi marcado, peguei o resultado... Aí tá, eu comecei a orar. Aí o Senhor falou para mim, mostrou no sonho que eu não tinha nada. Eu falei, Senhor, assim, foi uma experiência para mim, porque o Senhor mandou eu ir fazer todos os exames, entendeu?
E quando chegou, acho que foi uma semana, né, amor? Que o Senhor me deu o sonho. Aí eu levei o resultado, mas eu não falei nada para eles, que o Senhor tinha me dado o resultado. Aí levei e cheguei lá, mostrei O médico, né? o médico. Aí ela até perguntou assim, você já viu? Eu falei assim, não. Porque hoje em dia você pode ver tudo na internet, tudo. Aí quando ela abriu, aí eu contei a experiência, ela já chorou. E aí, o que dizia o resultado O resultado... do exame? Ô, Kleber, o resultado era o seguinte. Quando a doutora, né, abriu lá e falou com ela assim, você está preparado para fazer quimioterapia? Sim. Aí ela abriu o envelope e começou a olhar lá o resultado. Tudo negativo. Né? Tudo negativo. E aí ela começou a chorar. A médica. A médica começou a chorar. Ou seja, ela estava curada do câncer. E ela já estava curada do câncer. Você não tem nada. O que você vai fazer agora? Você vai viver a sua vida. Olha só. Só recapitulando para quem está em casa. O senhor tinha dado um sonho para a irmã Maria Luísa de que ela tinha que pedir um envelope para fazer um exame porque ela estaria com a enfermidade. Sim. E aí ela falou, não, isso é coisa da minha cabeça. Aí o senhor deu um sonho de novo, mostrando a mesma coisa. Sim. Ela conversando com os médicos, o envelope, e ela resolveu ir. E quando fez o exame, deu que ela estava com câncer. Sim. Câncer na mama. E aí chorou, obviamente, claro, e já se preparando para fazer quimioterapia, já preparada, já providenciou ali, vai cair o cabelo mesmo, providenciar uma peruca, que era o recurso. E aí fez outra bateria de exames e foi levar esse exame para a médica ver, para começar o tratamento. E aí o senhor deu um sonho a ela, um novo sonho, que agora ela estava curada. Sim, porque o Senhor tinha falado para mim que eu estava no sonho. Sim. Então eu já estava me preparando. Eu conversei com as minhas filhas e tudo. Falei, é a vontade do Senhor. Mas aí na minha oração, eu ali chorando, porque eu não chorava na frente deles. Mas à noite ali conversando com o Senhor, né? Eu falei, Senhor, eu não vou aguentar o tratamento, porque eu já tomo remédio para o estômago, o tratamento é forte. Aí na oração, e conversando com o Senhor, e chorando, eu ali, o Senhor. Aí o Senhor me deu, durante uma semana... Foi no final de semana, aí o Senhor conversava comigo. Assim, foi tão a conversa comigo e o Senhor... Aí ele falou assim, não, minha filha, tá aqui o resultado. Aí foi que eu não falei para ele. Aí levei o resultado para a doutora. Falei lá a opinião do profissional. Do profissional. Mas eu já sabia, que o Senhor tinha falado para mim. Lebe. Pois não. Interessante que ela tinha feito a cirurgia, tá? Chegou a fazer a cirurgia e tudo. Tirou o que a gente tirar, né? Mas aí o senhor já tinha operado, né? Amém. Mas sabe, por causa de tudo isso aí, é porque a doutora, ela era... Ela contou que quando ela era adolescente, os tios dela levavam ela para a igreja Maranata. E o senhor queria lhe dar uma experiência àquela doutora. Por isso que ela chorou muito, né? Chorou muito. E aí o senhor operou ali na vida dela, né? E aí passou-se, né? Depois, o senhor deu uma outra experiência. Foi na mama direita. Isso já na plena pandemia. Aí você vê que na plena pandemia... Tudo era mais difícil, né? Tudo era mais difícil. Eu já tinha me aposentado. Plano de saúde, e quando eu saí, da época aí, eles me deram mais 9 meses de plano de saúde, né? Mas quando eu fui operar, já tinha acabado o plano. Mas aí, devido à pandemia, o senhor deu até essa benção, né? Porque eles acrescentaram mais 3 meses. Foi o momento dela fazer novamente a cirurgia que ela tinha que fazer. Mas o que aconteceu? Nessa segunda cirurgia, os hospitais estavam lotados, abarrotados, né? gente. Abarrotado. E o senhor nos deu uma experiência no culto de madrugada, né?
ela voltou, fez os exames, a doutora falou assim, não, a mesma doutora, vocês vão ter que fazer novamente a cirurgia, né? Vai ter que fazer aquele processo todo novamente. E aí, como eu já tinha passado pela primeira vez, eu já estava confiante no Senhor. E uma semana antes, 3 dias antes da cirurgia, os pastores, né? O pastor e mais um grupo de diáconos, né? Foram orar por ela, né? O vídeo, chamado de vídeo, né? E o Senhor dava uma visão, que naquela visão o Senhor ia ali, sugava tudo que estava ali, que estava tomando o corpo todo, entendeu? Como se fosse um imã. E a outra visão que o Senhor mostrava que ela, lá na mesa de operação, lá, ela ia encontrar com um senhor que estava com problema também de saúde, ia fazer uma cirurgia, ele também estava com câncer na coluna. E é para ela levar a mensagem para ele. Aí no dia da cirurgia, antes da gente ir, eu desci para colocar o luxo pro lado de fora e a gente o hospital, né? Interessante que aí toda noite, essa foi uma experiência muito profunda para nós, porque toda noite a gente ouvia o anjo do Senhor, ele começava a tocar, entendeu? Um louvor, e a gente acordava e ficava ouvindo. Você está ouvindo? Estou ouvindo, sim. Isso o período todinho. E pela manhã, quando eu fui colocar o luxo para fora, o rádio do Maranhão estava ligado. Aí o que aconteceu? E o meu celular estava distante dela, ela falou assim, Luiz, quando eu voltei, Luiz, você ligou a Rádio Manoel, você está ouvindo esse louvor aqui? Eu, não, esse louvor não liguei agora aqui não, esse louvor não. Aí ela ouviu um louvor que veio da parte do Senhor. Deus cuida de ti. É esse louvor que estava tocando? Não é esse louvor não. Aí fomos para o hospital. Quando nós saímos do hospital, o Senhor deu uma visão à minha filha. Olha, que o Senhor colocava uma máscara vermelha nós, e ali fazia a nossa proteção. A doutora falou assim, olha, eu vou operar vocês aqui, mas eu vou fazer de tudo para vocês ficar apenas um dia. Ela ficava apenas um dia, né? Por causa da Covid, que era Covid. muito forte na época. Deus foi maravilhoso, que ela operou de manhã. Quando deu 18 horas, a doutora, eu vou liberar vocês. Foi para casa. Kleber, de todas as 2 cirurgias que ela fez, ela não precisou tomar medicação nenhuma. Glória a Deus. A médica, ela ficou admirada porque ela não sentiu as dores do corte, entendeu? E aí ela encontrou, né? Você encontrou, não foi? Encontrou o moço lá Encontrei o senhor. Do sonho, né? No sonho não. No sonho não. No O senhor tinha mostrado que tinha uma pessoa, um senhor, sim, estava usando você para falar para ele. Sim, aí eu conversei com ele, aí ele ia passar por cirurgia, era na coluna, aí ele falou que estava desviado, aí eu falei com ele assim, ó, entregue sua vida na mão do Senhor. Esse Deus, ele é maravilhoso, ele faz tudo. Aí ele falou, mas eu não tô na igreja. Eu falei, não, volta para a igreja, ora o Senhor vai te dar cura. Aí comecei a conversar com ele sobre a minha experiência. O Senhor tinha me trago ali de novo pela 2ª vez. Aí eu falei assim, é só você começar a orar e segurar na mão do Senhor e deixar que o resto ele faz. Aí ele falou da família dele, que ele estava desviado, ele não tinha força para voltar. Aí eu falei, não, eu vou orar para o Senhor. Aí comecei a conversar com ele e orei por ele ali. E dali eu não vi ele mais, porque ele ia passar por cirurgia e eu fui para o outro quarto. Mas o recado foi dado. O recado foi dado. É interessante que depois nós fomos levar o resultado para a doutora lá, né? Sim. Aí já tinha mandar os links, né? A pessoa. E aí o senhor falou assim, compra uma Bíblia. Nós compramos uma Bíblia para levar para a doutora, né? Aí ela chegou lá, abriu o resultado. Dona Maria Luísa, você está preparada para fazer o tratamento, né? Aí, Igual da outra vez. igual da outra vez. Aí ela olhou. Aí, rapaz, ela ficou maravilhada, né?
Aí foi que ela contou para nós que ela Era desviado. era desviada, Uhum. entendeu? Foi criada. Aí nós pegamos assim, ó, tá aqui essa Bíblia, o senhor pediu, mandou nos entregar na mão da senhora, entendeu? E a senhora precisa de voltar para os pés do Senhor Jesus. E depois, com o tempo, Luísa começou a entrar em contato com ela, entendeu? Uhum. E mandando as mensagens para ela, né? Para ela ir para casa do Senhor. Que Essa foi a experiência Uhum. dela, nesse sentido que o Senhor abençoou, curou, né? Ou seja, Deus sempre tem um propósito, né, pastor João Carlos? A minha irmã estava, entre aspas, enferma, né? Precisou passar por cirurgia e Deus aproveitou, pegou esse gancho para atingir também o coração da médica, daquele outro que estava lá, que operava a coluna, enfim. Deus tem um propósito em tudo. Né? Sim, esse é o propósito que o Senhor tem para a salvação de vidas. E Ele faz de tudo para salvar vidas. E usou a vida da irmã, né, no momento de enfermidade. Hoje a irmã está bem, graças a Deus, louvando ao Senhor, cuidando dos seus filhos, fazendo os seus afazeres diários. E algumas pessoas lá atrás tiveram experiências com Deus por causa daquele momento de enfermidade, né? Então hoje a gente vê como que o Senhor nos usa, quando o apóstolo Paulo ele fala assim, né? Eu já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. E a vida que agora vivo, eu a vivo pela fé. Paulo está dizendo o seguinte, olha, a minha vida, ela pertence a Jesus. O que Ele quiser fazer de mim para a salvação de almas, Ele fará. E foi a experiência que a irmã teve, né? Para a doutora, para aquele senhor que ia ser operado e para tantos outros que estão ouvindo a Rádio Manaim nessa manhã. Estão vendo que quando o Senhor quer, Ele usa, a pessoa passa aquele momento de preocupação, de clamor, de súplica ao Senhor, mas a experiência ela vem, como a irmã está testemunhando hoje aqui para nós, e no meio dessa experiência houve vidas que foram tocadas pela ação do Espírito Santo. E tem um detalhe, a primeira cirurgia, mesmo o Senhor falando comigo, porque não tinha marcado ainda para mim fazer cirurgia, e que Ele ia me dar a bênção, que Ele iria me dar a bênção, aí eu falei, Senhor, mas eu tenho que passar pela cirurgia, eu não preciso passar pela cirurgia. Mas aí Ele falava assim para mim que eu tinha que passar pela cirurgia. Aí pela segunda vez que aconteceu e tudo, aí eu questionei com o Senhor de novo. Aí eu falei, Senhor, eu não fui a primeira, agora acho que dessa vez eu vou. Eu tenho que passar de novo, Senhor, pela cirurgia. Aí o Senhor falava, você tem que passar pela cirurgia. Aí eu falei, eis-me aqui. Ou seja, em tudo há um propósito, né? Sim, nós vemos o nosso Deus, Ele tem sua forma de agir, né? A senhora teve que passar pelas 2 cirurgias para poder levar a palavra do Senhor àqueles necessitados. Paulo teve que passar pelo cárcere, junto com Silas, para levar a palavra para aquele carcereiro, né? Jonas teve que passar por dentro do ventre do peixe para levar a palavra para os ninivitas. E José teve que passar pelo cárcere lá no Egito para poder levar o povo de Israel uma experiência com o Senhor. Então, a ação de Deus é essa coisa maravilhosa que nós vemos, tanto na sua vida quanto na vida de tantas pessoas que servem ao Senhor nosso Deus. Nós vamos colocar um louvor então, vamos colocar um louvor que marcou a vida da irmã Maria Luísa, é o que ela até comentou aqui, né? Que fala sobre encontrar esse grande amor. Encontrei o grande amor, amor que sara a dor, que cura as feridas e traz sentido à vida. Amor que aquece a
bem, estamos de volta. Nessa quarta-feira estamos conversando com os irmãos Luiz Carlos Gomes dos Santos e a irmã Maria Luísa Nascimento dos Santos, que estão contando aqui pra gente esse chamado, né? Como foi o chamado de cada um deles para servir o Senhor, contar aqui da experiência, né? Da irmã que teve essa enfermidade que tem atacado tantas pessoas, que é o câncer, né? E por 2 vezes a irmã teve esse diagnóstico e por 2 vezes Deus a salvou. Mas estávamos conversando em off aqui, fora do ar, e o Luiz Carlos contou aqui como foi a bênção que o Senhor deu quando ele estava para se aposentar. E foi ali na véspera, né? Final de 2020, início de 2021. Aliás foi no início de 2020, né? Foi final de 2019, início de 2020, foi quando a Covid, em março, ela se apresentou, vamos colocar assim, mais forte aqui no Brasil. Hospitais cheios, não precisa nem falar isso, né? Hospitais abarrotados de gente, medo, pânico, né? Foi naquele momento ali, quando o Senhor, então, já estava se preparando, ou na expectativa, Luiz, para se aposentar. Conta pra gente como é que foi. Aí, o irmão estava aguardando receber a carta do INSS para que o irmão se aposentasse, e a empresa que ele trabalhava colocou em prática um plano de demissão incentivada. E ele, com medo ou receio de aceitar, mas e depois, se não se aposentasse? Ia trabalhar onde? Com o quê? E a família? Tudo isso vem na cabeça, na nossa mente, da responsabilidade. E como Deus solucionou esse problema para você, Luiz? Ô, Cléber, é maravilhoso da forma que Deus ele cuida de nós, né? Uhum. Eu estava com esse processo desde 2016. E naquele dia de volta, o processo era negado, né? Mas o Senhor já tinha mostrado, né, que a minha esposa que, Luiz, você vai aposentar. O Senhor deu um sonho que você vai aposentar. E aí você fica naquele negócio, será que vai sair, né? Porque tanto tempo de empresa, né? São 36 anos de empresa, é muito tempo. E aí, como é que eu vou fazer? Mas o Senhor tem um plano nas nossas vidas. E aí, o que aconteceu, que o Senhor tinha dado esse sonho a ela, e uns 3 meses antes, o Senhor tinha me dado também um sonho, a respeito também da minha aposentadoria, né? Mas ele já tinha me mostrado qual seria o salário que eu ia receber e até os centavos. Interessante. E aí, o meu gestor, logo no início do ano, em 2019, ele chegou para mim e falou, olha, vai ter um incentivo aí e vou colocar o seu nome. Eu falei, não coloca não, porque eu não estou aposentado, né? E aí, quando chegou em setembro, aí a justiça, ela bateu o martelo, né? E eu fiquei aguardando chegar a carta de concessão para eu começar a receber o primeiro salário. E aí, eles falam que é de 1 a 3 meses. E foi passando, primeiro mês, segundo mês. Quando chegou em dezembro, esse mesmo gestor chegou para mim e falou, não tem jeito, eu em casa, ele telefonou, falou, conversa com a família, porque março, quem não sair, a partir de março, eles vão fazer a demissão mesmo. Você não vai pegar nem incentivo nenhum mais. Aí eu sentei com a família, conversei com a família, e aí, então tá bom, põe o meu nome aí. E fiquei aguardando. Eu ia sair no último dia. Falei, você me coloca no último dia, 19 de março. Aí é interessante que eu lembro quando o pastor Gildeti, foi até no mês de outubro, né? Outubro, setembro na época. Ele falou que o mundo ia passar por muitas coisas, né? E muitas pessoas ficariam surpresas, né? O que ia acontecer, né? Mas quem fosse fiel, ele estaria ali sustentando. E você falou em setembro de 2019. Foi. Aquilo ali me bateu um temor muito grande no coração. E aí eu falei com ela, irmão, minha filha, vamos orar porque coisas boas não vão vir aí. Porque o Senhor já tinha mostrado sobre a pandemia que viria, né? E aí eu peguei e tinha dado o sonho. Aí em novembro, como o supervisor tinha me chamado,
Aí eu falei, então tá bom, coloca meu nome lá e no último dia eu saio. Dia 19 de março eu saio. E eu aguardando a carta chegar. E nada a carta chegar, e os dias se passando. Aí quando chegou dia 13 de março, aí o senhor tinha dado um sonho à minha esposa, e a minha carta estava no correio agarrado. Isso é que não tinha como vir porque a pandemia já tinha iniciado. E realmente. O correio não funcionava mais. Exatamente. Eles não faziam entrega nenhuma mais. E aí o senhor tinha dado que ela viria em casa e a carta ia chegar nas minhas mãos. Aí eu falei, então, vamos aguardar o senhor, porque se o senhor mostrou, ele vai cumprir com a palavra dele, né? Aí quando chegou dia 13, até um sábado, aí chegou lá a pessoa do correio, né? Chegou até paisano, né? E aí bateu no portão, perguntou, senhor Luiz, sou eu mesmo, ó, eu trouxe essa carta aqui para o senhor, que ela é muito importante para o senhor. Exatamente como no sonho. Né? Exatamente no sonho. Aí eu olhei e falei, realmente essa é a carta que eu estava aguardando. Porque a empresa, ela não ia me dar o incentivo se eu não tivesse aposentado. Eu ia pegar uma parte do incentivo. Aí chegou na segunda-feira, cheguei lá para o gestor, tá aqui, ó, a carta está aqui. Aí, graças a Deus, recebi todos os incentivos, né? E interessante que eu aguardava receber o primeiro salário, né? Para saber, o senhor gostou, né? Até um centavo. Aí, quando veio o primeiro salário, é interessante, né? Aí eu abri e falei, mas, senhor, o salário que o senhor mostrou não é esse aqui, não. Aí, quando eu abri o extrato, né, do INSS, até os centavos que o senhor tinha mostrado. Glória a Deus. Essa é a forma que o Senhor cuida de nós, entendeu? É o servo que o Senhor cuida, tem cuidado e vai continuar cuidando de nós, né? Essa foi uma experiência, né, da minha saída. Uma das experiências. Uma das experiências, né? E é interessante que eu tive uma última experiência. No último dia, quando eu estava para sair, e um ano antes tinha um colega de trabalho lá, ele pediu fazer uma atividade, e uma atividade que não podia ser feita. Eu falei, não dá para fazer, que é risco, né? E aí ele ficou até meio aborrecido, né? Aí, tudo bem. Eu passava por ele, e aí ele cumprimentava para ele virava o rosto, né? Aí comecei a orar ao Senhor pela vida dele. Interessante que no último dia, quando eu estava para sair da portaria da empresa, e aí ele estava esperando um carro para ir embora, um Uber, e eu ia pegar o Uber que eu ia embora, né? Eu lá do lado de fora, eu só falou assim, volta lá e pede perdão para ele. É isso aí, você fica pensando, eu vou pedir perdão, o que eu fiz, né? Aí eu voltei prontamente, eu vou lá, vou pedir perdão a ele. Aí eu chamei ele e falei, meu amigo, é o seguinte, hoje é o último dia da empresa, da mesma forma que eu entrei, né? Porque eu entrei pelas portas, foi o que o senhor, na verdade foi a porta que o senhor abriu, né? A porta que o senhor abriu, e aí no momento certo, ele fechou, né? Porque era o meu último dia. Então, meu último dia aqui, e assim, eu quero te pedir perdão, porque tudo que eu fiz com você, é saber que eu não tinha feito nada, né? Rapaz, aquele homem era um alemãozão, ele envermelhou todo, abraçou, entendeu? Não, rapaz, é eu que tenho que te pedir perdão. Então, assim, foi uma das últimas experiências, né? Ali na empresa. Ali da empresa, né? E você sai ali, porque uma empresa que você trabalha é uma segunda família. Sim, você vê mais na empresa do que em casa. É verdade. Mais na empresa. Então, ali, assim, eu levei muitas experiências, né? E testemunhei do Senhor ali com muitos colegas, né? Que até hoje, né, eu continuo ainda evangelizando ele, mandando links, entendeu? Então, assim, o Senhor, ele honrou até isso. Porque os colegas até mesmo me falavam, Luiz, eu não sei como é que você aguenta. Porque as pessoas te desprezam, entendeu? E você não fala nada, você fica quietinho, né? Mas está ali do coração o clamor, né? Não, é o nosso testemunho. E nós devemos testemunhar do Senhor em qualquer lugar. Amém. Em tempo e fora de tempo, né? Vai chegar a hora. E a hora já chegou, diz a palavra, pastor João. É em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, ou seja, aonde estiver. Onde estiver. Não é? Nós somos cartas vivas
O apóstolo Paulo diz assim: vós sois as cartas vivas do Senhor. Há um mundo que precisa conhecer quem é o Senhor nosso Deus. E nós que já os conhecemos somos cartas vivas. Os irmãos, o Luiz e a Maria Luísa, são cartas vivas de Jesus. Você no hospital, para aquele senhor lá que precisava, para a médica, você, para os teus amigos, para os teus colegas de trabalho, são cartas vivas que Deus enviou para falar de Cristo àqueles que não o conhecem. Por isso que vocês estão aqui testemunhando, vocês foram chamados para servir. E não é um serviço de aquela hora na igreja, é uma vida de serviço, né? O apóstolo Paulo diz assim: Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo. Nós podemos dizer assim: Maria Luísa, serva do Senhor Jesus Cristo. Luiz, servo do Senhor Jesus Cristo. Até a hora que ele voltar para nos levar para a eternidade. Aleluia. Deixa eu mandar um abraço aqui, irmã Vânia Flamini, que está em Portugal, lá em Évora. Assim, Kleber, que experiência dos irmãos, estou aqui ouvindo. E como o nosso Deus é maravilhoso, né? Nos dando força para buscar cada dia mais a presença dele, assim como fez com a irmã. Isso mesmo, é isso mesmo. Obrigado, irmã Vânia. Uma bênção aí em Portugal, né? Que você seja canal de bênçãos para os irmãos aí na nossa querida Portugal. Um abraço ao Robson, lá de Mesquita, no Rio de Janeiro. Sua mãe está aniversariando hoje, né? Ele não colocou o nome da mãe dele aqui. Botou sim, desculpa. Maria Inês, está aniversariando hoje. A mãe do Robson, parabéns, Deus te abençoe. Meus queridos, nós conversamos hoje aqui com Luiz Carlos Gomes dos Santos. Já são 9h18, já passou rapidinho, né? E com a irmã Maria Luísa Nascimento dos Santos. Claro que eles não contaram nem a metade do que aconteceu na vida deles. Mas, pelo que contaram, dá pra gente entender como esse Deus é maravilhoso, como ele é poderoso. Eu ia contar uma outra experiência. Por favor, por favor. Uma outra cirurgia que eu tinha, eu fiz no joelho. Meu joelho estava com cisto, né? Estava muito inchado e eu precisava passar por essa cirurgia. Aí fui, marquei tudo, fiz o exame, aí fui marcado para fazer a cirurgia. Certo. Aí fiz a cirurgia, aí, né, vim para casa, só que me deu cefaleia pós-RAC. Eu fiquei muito ruim mesmo, muita dor de cabeça. Nossa, nunca passei tanta dor, né? Muita dor, uma dor de cabeça como eu passei. Aí, mas antes de voltar para casa, eu tinha feito cirurgia, fui para o quarto. Aí nisso, os pastores estavam indo no hospital, fazia visita, né? Orava para os enfermos, doentes. Aí nisso, meu esposo foi lá e eu falei assim com ele: você estava aqui certa hora, você entrou aqui dentro? Tinha algum pastor aqui dentro comigo? Ele: não, eu não entrei aqui esse horário, que agora eu não me lembro o horário, e também eu não vi nenhum pastor entrar, nem sair. Aí eu falei assim, e me retiraram daqui da cama, eu saí para algum lugar? Ele falou: eu não sei. Mas eu percebi que eu adormeci, mas eu não vi entrar enfermeiro nenhum. E dali da cama eu saí. Tipo assim, eu fui pro alto. Aí nisso, quando eu abri o olho, eu estava lá na eternidade. Meu Deus. Só que eu conversava com o anjo, então eu não queria voltar mais. Aí ele falava: não, você tem que voltar. Aí ele me retornou de volta. Aí nisso eu recebi a alta, fui para casa. Aí passei isso para minha família, né? Essa experiência maravilhosa que eu tive. Porque eu converso muito assim com o Senhor. Senhor, eis-me aqui, a minha vida é do Senhor. Então, aí ali me recuperando, aí bateu aquela vontade: não, eu quero ir para a igreja, mas eu não podia. E né, o médico falava: não, você não pode agora, você tem que esperar um pouco. Aí no sonho, eu conversando com o Senhor, sempre eu converso com o Senhor no sonho, o Senhor falava: você vai andando para a igreja, eu vou te dar uma bota de ferro. Aí nisso, certa noite, aí na minha oração, aí eu via quando entrou um anjo no meu quarto.
Aí colocou uma bota perto da minha cama. Eu olhava assim, mas bota? Eu falei com ele assim, mas para que essa bota? E de ferro ainda, eu não consigo andar. Ele coloca agora e você vai caminhar com essa bota de ferro. Aí eu falei assim, eu posso andar de bicicleta? Porque eu ando de bicicleta. Você vai andar dentro de menos de um mês, você vai andar e andar de bicicleta. Menos de um mês, irmãos, eu fui para a igreja andando e comecei a andar de bicicleta. Aleluia. Com essa bota de ferro que o anjo trouxe para mim. Queridos, recebemos aqui com muito carinho, com muita alegria, os pais do Douglas, da Tássia e da Ranieri. Os irmãos Luiz Carlos Gomes dos Santos, irmã Maria Luísa Nascimento dos Santos, foram os nossos entrevistados nessa manhã, nos trazendo aqui esse relato, né, esse breve relato de algo que Deus fez na vida deles, da conversão, nesses anos em que eles estão casados e que certamente Deus continuará operando bênçãos na vida da irmã Maria, da Maria Luísa, irmã do Luiz também. E é uma alegria para nós recebê-lo você aqui nessa manhã. Querido Luiz, uma alegria para nós, repito mais uma vez, receber o irmão aqui. Deus te abençoe. Obrigado por ter vindo aqui, pelo carinho que o irmão tem para conosco e de ter aceito o nosso convite aqui. A paz do Senhor, querido. Ô Kleber, eu que agradeço, né, pelo convite, por esse privilégio de estar aqui juntamente com vocês. Eu queria mandar alguns recados Pode mandar. para a igreja lá. Quero mandar um abraço para os nossos irmãos, né? Qual o nome do pastor lá? Lá é o pastor Anderson Leal. Anderson Leal. Nosso querido pastor Anderson Leal. Para a família, né? Uhum. E mandar também, né, um abraço para os meus filhos, né? Douglas, Ranieri e Tássia. Também para as nossas queridas irmãs. Hoje culto das servas. Hoje é o culto das servas, as valentes, né? É. Nós estamos bastante valentes lá, né? Na igreja, né? Inclusive até valentes do início da obra. Temos valentes lá, Ângela Bacatelli, né? A irmã Isabel Lemos, né? E muitas outras irmãs, irmã Lourdes. Então, servas que são valentes, né? Que elas falam assim, ora por vocês. Estou com a listinha, o nome de vocês aqui. Serva de oração. As servas de oração. Então, vou mandar um abraço para nossas queridas irmãs, né? Os nossos irmãos, servos, a igreja de Tucu 1, Tucu 2, que foi a igreja que eu iniciei ali, né? Foi a bênção que o Senhor me deu ali, onde ele foi levantado o diaconato, Tucu 2. E fui abraçado pelos irmãos. A irmã Erli, né? Que abraçou minha esposa logo no início, né? Quando ela foi para a obra, porque tem esse trabalho todo, né? De quando vai para a obra, né? Que é aquele que cuida, né? Então, essa irmã, ela cuidou dela e depois nós cuidamos dela também, né? Amém. Um abraço para todos, né? Eu agradeço aí. Amém, querido. Uma honra. E obrigado também, irmã Maria Luísa, tá aqui com a gente, abrindo o coração, falando de coisas tão íntimas e pessoais do casal, da vida dela, abrindo aqui só para um mundo de audiência, né? 186 países. A gente quer agradecer aqui, os irmãos estão enviando mensagens, os irmãos estão tocados, né, pelo relato da irmã, das experiências que Deus tem falado com a irmã em sonhos, e tudo que Deus mostra em sonhos acontece na realidade. Verdade. Né? E quero agradecer imensamente a vinda da irmã aqui. Muito obrigado, paz do Senhor. Paz do Senhor, é uma honra estar aqui com vocês. O meu sonho de conhecer que há. E há muito tempo eu ouço os louvores, porque às vezes eu perco noites de sono, aí eu fico ouvindo louvor, aí eu vou, né, me acalma e eu durmo. E muito tempo, acho que antes de... na época eram os pastores que entregavam a mensagem. Na madrugada? Sim, pastor Ricardo Azevedo. Aí ele saía para o trabalho e eu ficava ouvindo às 4 da manhã. Aí ali eu adormecia. E até hoje é maravilhoso ouvir louvores. Isso é maravilhoso. Pastor João Carlos Braga, toda vez que a gente traz aqui irmãos aqui, a gente pensa que Deus não vai nos surpreender e erramos, né? Porque Deus sempre nos surpreende. Kleber, a cada chamado para servir, nós vemos experiências maravilhosas, novas que o Senhor tem dado. E há uma característica especial nesse casal, que é a característica de que Deus não esconde deles os segredos.
Há um texto que fala assim: Deus não permite que nada aconteça sem antes avisar os seus profetas. Exatamente. Desde os detalhes da aposentadoria do nosso irmão, os detalhes das experiências com a enfermidade e cura da nossa irmã, sempre Deus falando e sempre eles conhecendo antes os projetos do Senhor e vivendo essa experiência. Que isso seja para nós, nesse dia, nessa quarta-feira, uma semente de um desejo de dizer: Senhor, fala comigo também. Assim como tu falas com Maria Luísa, assim como tu falas com Luiz Carlos, fala comigo também. E com certeza as pessoas podem ter esse tipo de experiência na sua vida. Amém. Pastor João Carlos, obrigado por ter vindo aqui. Bom retorno, né, a Terras Capixabas e a Rádio Manaim, depois de uma viagem de 10 dias? 10 dias, isso junto com a família e tudo mais, aproveitando esse momento de férias da filha, com férias do genro. E graças a Deus foi uma benção, mas já estão de volta aqui para trabalhar para o Senhor. E junto ali com os irmãos de Glória 2 aqui em Vila Velha. Exatamente, a Igreja da Glória 2. Quarta-feira hoje tem culto, não? Não, o culto é terça e Terça e quinta quinta. agora. Já estamos com dois cultos ao meio-dia, toda terça-feira, toda quinta-feira, a igreja aberta. Você está passando pela Glória, então você trabalha numa das lojas ali, ir lá rapidamente, receber uma oração, glorificar o Senhor e voltar fortalecido para a parte da tarde. Amém. Ponto final no nosso Chamados para Servir de hoje. Espero que você tenha recebido a sua bênção. Lembrando que o Chamados para Servir de hoje com os irmãos Luiz, a irmã Maria Luísa e o pastor João Carlos Braga vai estar daqui a pouquinho no YouTube. Você pode rever novamente, pode ouvir novamente, mandar o link para quem você quiser, aí da sua igreja, na igreja dos irmãos, e Deus assim vai realizando a obra. Amém, queridos? Ponto final. Daqui a pouco a gente volta. Você acabou de ouvir Chamado para Servir.